O Cavaleiro do Cavalo Pálido. O Cavaleiro do Cavalo Pálido, ou Amarelo, é universalmente a morte. Contudo, em algumas tradições de interpretação, seu poder não é apenas a ceifa final, mas a peste, uma espécie de pandemia, que age como um limite e um aviso. Este cavaleiro não mata a esmo, ele mata sob permissão, ceifando a quarta parte da terra. A peste que ele carrega é um instrumento de ajuste para que a vida não se torne descontrolada. Ele é a força biológica que restaura o equilíbrio através do sofrimento em massa. Visto no livro do Apocalipse, ele é o único cavaleiro vencível, no sentido de que seu poder é limitado por uma proporção. A humanidade, em seu orgulho, tenta dominar a natureza, mas o Cavaleiro do Cavalo Pálido lembra que a simples biologia pode ser o elo mais eficaz de todos. Ele é a peste vencível, mas sempre recorrente. A morte o segue como um rastilho inevitável, garantindo que mesmo que a humanidade encontre a cura para a praga, a morte biológica continue a ser consequência da vida final. O Poço do Abismo. O Poço do Abismo não é apenas um inferno genérico, é o limite físico e dimensional que separa o mundo dos vivos do reino do caos e dos demônios primordiais. É o portal selado que impede que a loucura elementar inunde a criação. Ele é selado por uma chave guardada por um anjo, e não ironicamente, o anjo caído em Apocalipse 9. Quando o poço é aberto, ele não libera fogo, mas sim uma fumaça escura que obscurece o sol e o ar, trazendo uma escuridão cognitiva. Dessa fumaça surgem as pragas, como os gafanhotos e escorpiões, e posteriormente, no fim dos tempos, é o local onde Satanás é preso por 1000 anos. O Poço do Abismo é a fonte da loucura. O que é liberado de lá não é apenas violência física, mas uma contaminação da mente que leva os próprios homens a desejar a morte sem conseguir encontrá-la. Ela representa o conhecimento do mal na sua forma mais pura e o ponto de confinação do caos que antecede a criação. Gog e Magog. Gog e Magog não são simplesmente reinos ou líderes, eles são a personificação do último e mais vasto movimento de hostilidade organizada contra a ordem divina. Eles representam a agressão global e irredutível da humanidade. Mesmo após um período de relativa paz, Gog é o líder, a mente política e a ambição militar que orquestra a invasão. Magog é a terra, ou seja, o povo, o vasto e inumerável exército que se move com a força de uma nuvem para cobrir a terra. O horror deles é que eles surgem no final da história, provando que mesmo após a redenção, o germe da rebelião ainda reside na alma humana. Eles não vêm por falta de recursos, mas por um impulso cego e final de desafiar o trono divino, sendo assim a nação que se opunha a Deus. Só que sua derrota é o mais rápido e sobrenatural de todas. O fogo dos céus desce e eles são consumidos. Eles são o clímax da hostilidade humana, garantindo que a história não termine com um acordo, mas com uma intervenção final. A batalha é tão vasta que levará 7 meses para que enterre os ossos e 7 anos para que queime as armas. Golias. Surgiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 covados e 1 palmo. 1 Samuel 17:4. Golias não era apenas um homem alto, ele era um anacronismo genético, um remanescente dos Rephaim, os gigantes mortos que ainda andavam. Ele representava o último vestígio dos Néfilins na Terra, uma linhagem que deveria ter sido extinta pelo dilúvio e pelas guerras de Josué, mas acabou persistindo como uma marcha na história. O horror de Golias não era apenas seu tamanho, cerca de aproximadamente 3 metros, só que ele era um monumento ambulante. Sua armadura de escama de bronze pesava 60 quilos, e a ponta de sua lança, 7 quilos de puro ferro. Ele não era um soldado comum, ele era um cerco humano. Quando ele caminhava, a terra não apenas vibrava, ela reconhecia o peso de uma raça que Deus havia condenado ao esquecimento. Ele era uma espécie de grito contra o céu. Durante 40 dias, ele desafiou o exército de Israel no vale de Elá, 40, e o número da aprovação e do juízo final. Golias não estava apenas pedindo um duelo, ele estava negando a autoridade de Deus sobre a terra dos vivos. Ele era a personificação do medo que paralisa a fé. O horror de Golias é a escala de defesa. Como você luta contra uma montanha que usa armadura? Ele acabava simbolizando o obstáculo que parece inalcançável, sendo um eco dos gigantes que uma vez governaram a terra. Sua morte, sendo originada por uma pedra, não foi apenas uma vitória militar, foi a prova de que a carne do gigante, por mais densa que seja, não é nada diante do sopro do Criador. O livro selado.
O livro selado, ou pergaminho selado, é o objeto mais temível e desejado de todos durante o Apocalipse, pois ele contém a plenitude do conhecimento proibido e o roteiro exato do fim dos tempos. Ele está nas mãos daquele que está sentado no trono, sendo selado com 7 selos. O horror não é o seu conteúdo, mas o seu inacessível. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ele representa a soberania de Deus sobre a história. Quando o Cordeiro, Jesus Cristo, é encontrado digno de tomar o livro e quebrar os selos, ele não está apenas revelando o futuro, ele está assumindo o controle legal da história humana. O livro selado é o conhecimento proibido, provando que o destino da humanidade não é um acidente, mas um plano cuidadosamente selado e guardado, que só pode ser aberto por aqueles que pagam o preço final da redenção. Ele é a promessa de que o caos aparente tem uma ordem invisível. Unicórnios. Quererá o unicórnio servir-te ou ficará junto à tua manjedoura? Podes amarrar o unicórnio com a corda no sul. Jó 39, 9 e 10. Não se engane pelas cores do arco-íris ou pelos comerciais infantis. Na lendária tradução da Bíblia de King James, o unicórnio aparece 9 vezes como um símbolo de poder avassalador, chifres erguidos e uma fúria que nem homens ousariam domesticar. Ele não é uma criatura de conto de fadas. É uma espécie de anomalia da força. O horror aqui é o linguístico e existencial. A palavra em hebraico original é re'en. Durante os séculos, tradutores medievais perplexos com a descrição de uma besta que era simultaneamente parecida com um touro, mas impossível de prender, recorreram ao mito do unicórnio, traduzindo a criatura como esse ser. O que os leitores viam como um cavalo místico, os profetas descreviam como um titã da natureza, cuja força era usada como uma metáfora para o próprio poder de Deus. Linguistas e arqueólogos modernos desenterraram a verdade. Esse ser era Auroch. Imagine um ancestral da vaca moderna, mas com o dobro do tamanho, temperamento assassino e chifres que poderiam transparecer um escudo de bronze. O Auroch era o rei das planícies, uma criatura que não aceitava o jugo. O verdadeiro horror reside na extinção. O Auroch foi caçado até o último da sua espécie desaparecer nas florestas da Polônia em 1627. A besta que Deus usou para desafiar a arrogância de Jó, perguntando se ele poderia domar tamanha fúria, agora é um eco genético, um fantasma que sobrevive apenas em ossos fossilizados e em páginas de bíblias antigas. O unicórnio bíblico é a lembrança de que Deus criou coisas que o homem não pode controlar, e a nossa única solução foi deixá-las morrer e transformá-las em lendas. O jumento de Balaão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? Números 22 a 28. Este relato não é uma fábula infantil, mas um dos momentos mais perturbadores da narrativa bíblica, a ruptura do silêncio da natureza. O horror aqui é a inversão da percepção. Balaão, um profeta renomado por sua visão espiritual, está cego para o mundo metafísico. Enquanto sua montaria, um animal de carga comum, enxerga o que o olho humano não pode suportar. 3 vezes o animal desvia do caminho por ver o anjo do Senhor parado com uma espada desembainhada. Um carrasco celestial pronto para execução. Balaão, frustrado e ignorante, espanca o animal. O milagre ocorre não apenas na fala, mas na consciência. Deus remove o véu da biologia e permite que o animal proteste contra a injustiça humana. O horror teológico reside no fato de que o animal foi mais espiritual que o próprio profeta. É o medo de que o mundo ao nosso redor esteja, na verdade, testemunhando nossas falhas e vendo os perigos invisíveis que ignoramos em nossa arrogância. A jumenta de Balaão é a prova de que, se Deus quiser, a própria matéria bruta pode ganhar voz para julgar aqueles que deveriam ser os guias. Ela é a voz do abismo invisível, lembrando-nos que o perigo real muitas vezes está parado bem na nossa frente e nós estamos ocupados demais castigando os meios que tentam nos salvar. Os tetramorfos. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4, 6. Esqueça as representações renascentistas de anjos com bochechas rosadas. Os tetramorfos são a manifestação máxima do que os teólogos chamam de terror sagrado. Descritos por Ezequiel e mais tarde por João em Apocalipse, esses seres são a guarda da elite do trono de Deus e sua anatomia desafia qualquer lógica biológica. Eles possuem 4
4 faces que nunca se viram, a de um homem, sendo a razão, um leão, a selvageria, um boi, o sacrifício, e uma águia, a ascensão. Suas asas são cobertas por milhares de olhos que nunca piscam, simbolizando uma onisciência delegada. Em Ezequiel, eles são acompanhados por rodas dentro de rodas, cobertas de olhos que se movem como uma máquina viva e pulsante. O horror dos tetramorfos está na sua escala de alteridade. Quando um anjo diz, não temas, é porque sua forma física é tão esmagadora que o sistema nervoso humano entra em choque. Eles não são pessoas, são funções celestiais, motores biológicos da glória de Deus que clamam santo, santo, santo sem interrupção. Eles simbolizam a totalidade da criação submetida ao próprio Criador, mas de uma forma que surge que o céu é o lugar de intensidade insuportável. Eles são os guardiões de 1000 olhos e a prova de que a presença divina não é apenas a luz e paz, mas uma complexidade tão vasta que a mente humana só pode processá-la como um pesadelo de perfeição.